Alunos do nono ano, nós vamos iniciar a semana 1 do PET 4, o eixo temático Totalitarismos e Conflitos Mundiais, e o objeto do conhecimento, a emergência do fascismo e do nazismo. Então, gente, esse eixo traz um pouco de Brasil, certo? E aí nós vamos falar agora da entrada de Getúlio Vargas no poder brasileiro, uma entrada que durou 15 anos de governo. E como foi isso? Durante a República Oligárquica, nós tínhamos a prática da política do café com leite. E o que era essa política? Era a nomeação pelo presidente em exercício de um candidato do estado de Minas Gerais ou de São Paulo. Dependia. No caso do ano de 1929, Washington Luiz, que era o presidente, deveria indicar o candidato Antônio Marcos, que era de Minas Gerais, certo? Porém, ele acabou indicando para representante do grupo da política do café com leite o candidato Júlio Prestes, certo? Além disso, a situação do governo vigente de Washington Luiz não estava boa. Por quê? 1929 é o ano da crise nos Estados Unidos. Lembram-se? A partir dessa crise, então, o Brasil teve prejudicados todos os produtores de café, porque esse produto ele era exportado e acabou que todo aquele café produzido que seria exportado não foi escoado e ficou parado aqui no Brasil. Os fazendeiros, então, ficaram prejudicados economicamente e, além disso, o governo não tinha condições de oferecer financiamento a esses fazendeiros para reerguê-los. Então, soma-se a crise ocorrida por causa da crise de 1929, mais essa desobediência de Washington Luiz à política do café com leite. E aí, Minas Gerais se une a Rio Grande do Sul, Paraíba e a alguns políticos de São Paulo e acabam organizando a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal, então, organiza a candidatura de Getúlio Vargas com João Pessoa como seu vice. Ocorridas as eleições em março de 1930, e aí Júlio Prestes acaba vencendo. Mas nós sabemos que nessa época ocorria muito a prática do coronelismo, do voto de cabresto e da corrupção nas urnas das células, de votação. E com o passar do tempo, em 26 de julho, o João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, é assassinado no Recife e a partir disso a Aliança Liberal vê esse fato como desencadeado pelo presidente Washington Luiz. Por causa disso, grupo de tenentes que apoiava a candidatura de Getúlio Vargas e apoiava Vargas à ascensão ao poder, resolveu organizar uma movimentação para tomar o poder em 1930. Aconteceu então que, a partir disso então, em 24 de outubro, 3 generais tomaram o poder: Tasso Fragoso, Mena Barreto e Leite de Castro. Esses 3 organizaram uma junta provisória de governo que foi entregue a Getúlio Vargas em 3 de novembro, nomeando Getúlio Vargas presidente do Brasil nessa época, certo? A partir do governo de Getúlio Vargas, nós temos 3 momentos válidos a destacar, que é o governo provisório, este iniciado em 1930 e termina no ano de 1934. Quais são as características do governo provisório? É o fortalecimento da figura de Getúlio Vargas, mas também do Estado brasileiro. A partir disso, as decisões organizadas por Getúlio Vargas visavam a diminuição da influência das oligarquias estaduais, então, e a acabar com aquele
cenário da política dos governadores, do coronelismo, e assim afastou até os governadores dos estados, organizando a nomeação de interventores de confiança de Getúlio Vargas, certo? O segundo governo, que é chamado governo constitucional, ele inicia em 1934 e vai até o ano de 1937. E quais são as características dele? A partir dele é organizada então uma Assembleia Nacional Constituinte com a promulgação da Constituição em 1934. Essa nova Constituição definiu o Brasil como uma república federativa, conservando a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Além disso, vem o voto secreto, o voto feminino, a organização da justiça eleitoral, a criação da justiça do trabalho, e aí vem vários direitos trabalhistas que não existiam anteriormente, o ensino primário gratuito e a frequência obrigatória, organizando para a população uma ideia de que o governo Vargas estava preocupado com essa população. Porém, é nesse momento também que surgem alguns grupos contrários a esse governo Vargas, e aí vem aquela ideologia do fascismo presente aqui no Brasil também, além da influência do socialismo, que também apareceu por aqui. A partir disso, então, são organizados dois grupos nessa época que eram opositores ao governo Vargas, sendo eles a Aliança Nacional Libertadora, que foi iniciada por Luiz Carlos Prestes. E quais eram os objetivos desse grupo, né? Eles buscavam o nacionalismo, o anti-imperialismo, ou seja, o fim daquela influência do exterior no Brasil, além do fim do pagamento da dívida externa do Brasil com outras nações, a nacionalização das empresas estrangeiras existentes aqui no Brasil e também a organização de uma reforma agrária. Quais foram as ideologias que influenciaram esse grupo da Aliança Nacional Libertadora? Foram o comunismo, o socialismo e o anti-integralismo. O outro grupo existente nessa época foi dos integralistas. Esse grupo foi liderado pelo Plínio Salgado, tendo como objetivos o lema Deus, Pátria e Família, e a partir desse lema nós temos o controle do Estado sobre a economia e o fim dos instrumentos democráticos, organizando um poder que se parecia um pouco com o fascismo. E o fascismo, o nacionalismo antiliberal, anticomunista e contrário ao capitalismo financeiro internacional, foram influenciadores desse grupo dos integralistas, certo? O terceiro tipo de governo empreendido por Getúlio Vargas na época é o chamado Estado Novo, que foi organizado graças a um golpe de Estado em 1937. E aí o Estado Novo, ele tem como características a concentração dos poderes nas mãos de Getúlio Vargas. Além disso, nós temos, uma elite e um grupo militar muito alinhados ao governo e assim buscavam um Estado forte que fosse capaz de organizar uma modernização do país. No Estado Novo, ocorreu então um período muito autoritário, uma Constituição promulgada em 1937, a partir da qual nós temos como característica o enfraquecimento do federalismo e o fortalecimento do poder executivo, o fechamento do parlamento, das assembleias estaduais e municipais, além de suspensão de todas as liberdades civis, com a declaração do estado de emergência, a extinção dos partidos políticos e a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, com censura aos meios de comunicação. Nesse Estado Novo, então, nós temos até mesmo
perseguições sobre a população, sobre jornalistas que se demonstrassem contrários. Mas é nesse Estado Novo também que nós temos algumas características de modernização do Brasil. Isso porque latifundiários passaram a investir nas indústrias e o governo incentivou a produção diversificada dos bens, dos produtos do campo. Além disso, o governo pegou indústrias de produção de minério e de fontes de energia para ter o seu controle. Com isso, então, o Brasil teve uma certa modernização, mesmo que ainda um pouco pequena. E o governo Vargas ele é muito conhecido pela legislação trabalhista organizada. Mas nós temos que lembrar que antes de Getúlio Vargas, os trabalhadores já lutaram por esses direitos existentes e organizados durante o governo Vargas, certo? Porém, nós temos que considerar que o governo Vargas implementou como inovações ao trabalhador brasileiro as seguintes características: regulação do trabalho de mulheres e crianças, a jornada máxima de 8 horas de trabalho, o descanso semanal remunerado e também o direito a férias e aposentadoria. Então, o governo Getúlio Vargas foi importante em diversos aspectos, mas ele tem essa característica autoritária que se organizou após a promulgação do Estado Novo, certo? Nono ano, eu espero ter auxiliado vocês na organização das suas atividades. Espero a entrega das atividades pelo e-mail monumentando@gmail.com e até a próxima!